Agora ouviremos as palavras de Marlon Muraguchi Yared, atleta de voleibol do Minas Tênis Clube, cuja posição em quadra é levantador e conquistou títulos expressivos em todas as categorias de base. Campeão mundial adulto em 2010, além do bronze na Copa do Mundo de 2011 e de outras importantes conquistas. Completa esse ano 20 anos como atleta profissional. Mas a sua principal conquista, ou suas principais conquistas, é sua esposa Bárbara e seus 2 filhos. Com vocês, Marlon. O som está funcionando? Vai funcionar. Tem que ligar. Está ligado. Já está ligado, Marcelo. Vou fazer um teste. Alô? Um minutinho. Quer entregar o outro? Abre o bastão, Marcelo. Isso aqui é mudança de ritmo de tática no campeonato. Som. Bom dia a todos e muito obrigado por estarem presentes nessa 11ª jornada esportiva, organizada e promovida com muito profissionalismo pelo Minas Tênis Clube. Eu me sinto muito honrado por estar aqui hoje diante de vocês, com essa oportunidade de representar os atletas e a minha modalidade de voleibol. E eu aceitei prontamente este imenso desafio que foi proposto pelo meu caro amigo e gerente José Ricardo. E que desafio! Mas eu entendo que encarando e superando desafios, nós estaremos expandindo os nossos limites. Então vamos lá. Enquanto eu elaborava essa palestra e fiz a apresentação para as pessoas muito importantes, me foi dado um feedback de que eu deveria falar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vivência no esporte. Então foi tudo encaixado de última hora, mas eu conto com a colaboração de vocês e de alguma maneira o que eu falar da minha história se reflete no tema principal dessa palestra. Eu sou pequenininho, vocês são aquele grandão, tá? Então vamos lá. Comecei a minha carreira no esporte, ou praticamente meus primeiros passos no esporte, aos 8 anos de idade, na minha pequena cidade de Guaíra, no interior do Paraná. Já aproveitando as peladas de final de semana da minha mãe, com a turma dela da prefeitura, com as professoras de educação física, e eu completava sempre quando faltava alguém. Já me aventurando da manchete, tentando pegar a bola sem deixar cair no chão. E aos 10 anos comecei a competir. Já entrei numa fase de treinamentos específicos, direcionado ao voleibol. Um pouco antes tive a oportunidade de praticar vários esportes, mas me identifiquei muito bem com o voleibol e fui direcionado por causa das minhas habilidades. Grande mérito do meu professor de educação física, que tinha uma visão muito minuciosa. E ali já começou a me direcionar, já como levantador. Minha primeira competição aos 10 anos de idade, já viajei, sem a presença dos pais, só a galera, de Kombi, sentado no motor da Kombi, que era o menor da turma. Beleza. Aos 13 anos, eu já estava federado por Santa Catarina, por uma antiga equipe, que para quem acompanhou a história do voleibol sabe muito bem, não é Cebola, a equipe da Sadia. E o mais legal, que ali eu já comecei a me identificar com o esporte profissional, entre aspas. Ali já estavam em quadra alguns ídolos, que posteriormente eu viria a conhecer pessoalmente, mas eu vou chegar lá. Então aos 13 anos já saí de casa, para morar sozinho no alojamento. Eu comia de bandejão, né? E já dividia as minhas atividades escolares com os treinamentos, diariamente. Já entrava naquele processo de faltar muito na escola, né? De ter que me superar para poder atingir a média e completar o ensino fundamental, completar o ensino médio naquele período, que era o antigo 2º grau. E dei sequência nessa carreira. Aos 17 anos, eu já me mudei dessa cidade, que era Concórdia,
E fui para Londrina, já com direcionamento semiprofissional, que já recebia um salário pequeno, e já fazia parte das categorias de base da seleção brasileira. Fui dando sequência, seleção brasileira infanto e posteriormente seleção brasileira juvenil. Só que antes de ser convocado para a seleção brasileira juvenil, isso com 19 para 20 anos de idade, eu tinha decidido parar de jogar, pelo fato de que eu sonhava dentro de um pequeno plano de vida que eu tinha elaborado por ter lido umas dicas numa revista Veja. Eu tinha colocado 10 objetivos na minha vida, mas sem uma estratégia muito coerente, mas a seleção brasileira estava dentro desses sonhos a serem realizados. E eu não fui convocado, mesmo tendo sido titular e campeão sul-americano pela categoria infanto, juvenil, eu não fui convocado para a seleção brasileira juvenil. E aquilo me tirou o chão. É como se eu tivesse perdido o rumo dos meus planos, como se tivesse sido quebrado um sonho. Como muitos atletas sonham e colocam a seleção brasileira como um objetivo não só de carreira, mas de vida. Então, ali foi para mim uma grande lição. Decidi parar de jogar, sendo que ali eu já tinha abandonado os estudos, porque quando eu terminei o ensino médio, o famoso terceirão, eu decidi não fazer vestibular, porque eu não me sentia preparado, já estava determinado a ser atleta de voleibol, porém eu não fui convocado para a seleção juvenil. Eu falei, parei de estudar, não fiz vestibular. Não tem como ser profissional, vou ter que começar de novo, vou abandonar. E agora? Voltar para casa, desde os 13 anos fora, estava completando 20 anos. Vou ter que ser sustentado pelos meus pais, porque até então tinha uma ajuda de custo, tinha um bandejão, tinha treinamento, enfim, tinha a minha liberdade. Estaria regredindo de certa maneira, mas era a única solução que eu tinha e tinha que aceitar. Porém, surgiu uma pessoa muito especial, que no meio do voleibol é muito conhecido, se chama Benhur Esperotto. Na época, ele era auxiliar técnico do Bebeto de Freitas, hoje secretário de esportes, de Belo Horizonte. E falou assim, Japa, vem para cá, vem para Campinas, que você vai fazer um teste. E o Bebeto dá uma olhada, tenho certeza que você vai passar e você vai seguir. Eu falei, caramba, é agora. A oportunidade de retomar as rédeas da minha vida e seguir pelo meu sonho de ser profissional. Fui lá, cheguei de Londrina para Campinas, equipe da Olímpicos, com campeões olímpicos, os maiores jogadores da história do voleibol brasileiro. Eu cheguei lá magrinho, só sabia jogar num estilo, num padrão de interior. E vamos treinar, vamos malhar, vamos entrar no ritmo dos profissionais. Na primeira semana, uma contratura na perna, que estava me limitando a prosseguir na conquista daquele sonho de passar por um teste. Enfim, a superação que todos os atletas conhecem bem, que é na dor que a gente faz aquele passo à frente, que a gente se valoriza muito mais. Ao final do teste, o Bebeto falou assim, gostei muito de você, Japa, além de ter dado N esporros durante os treinamentos, que é um cara muito intenso, o Bebeto de Freitas, para quem conhece. Comecei a entender realmente o que é pressão no esporte com ele. Porém, ele falou, não vou continuar na equipe, né? Aqui vai entrar o treinador, fala com o dono do time, o gerente principal, que era o Joca, um grande amigo até hoje. E Joca falou assim, se o Bebeto te aprovou, você vai ficar. Eu falei, caramba! Entrei no esporte de alto nível, entrei para o profissionalismo, R$800, beleza, vamos embora. Consigo pôr gasolina do carro, vou parcelar o seguro, está tudo certo. Lembra que eu falei que não tinha sido convocado à seleção juvenil? Era o ano do Mundial do Juvenil. Quem liga para mim? O técnico. Marlon, você está no Olímpicos, né? Você entrou profissional. Eu falei, é. Então, queria te convidar para a seleção brasileira. Te convocar para a seleção brasileira juvenil, que vai disputar um Mundial em Bahrein. E eu falei, não, muito obrigado. Agora eu tenho outros objetivos na minha vida. Alguém me proporcionou uma grande oportunidade e eu não posso ficar fora 6 meses e abandonar o começo da minha carreira. Como assim? Me desculpo, mas não aceito a sua convocação. Vou trabalhar. Passaram-se 6 meses de preparação.
um amistoso contra essa mesma seleção juvenil. E esse técnico vem pessoalmente pedir a minha convocação para o meu chefe, porque era muito importante que eu entrasse para o grupo dele. Enfim, fomos para o Mundial, me tornei titular dessa seleção e fomos vice-campeões mundiais, perdendo para a equipe da Polônia, que é a mesma equipe que veio a se tornar campeã mundial em cima do Brasil alguns anos atrás. Dei sequência à minha carreira profissional. Ótimo. Comecei a me estabilizar, ganhar meu espaço. Porém, um detalhe muito importante. Nesse período que eu vivi em república, que eu comia de bandejão, até os 20 anos de idade, eu convivi em uma casa com 12 atletas. Desses 12 atletas, 11 fumavam maconha. Uns 6 usavam outras drogas. Quantos atletas chegaram no alto nível desses 12? Aquele que não experimentou. Todos os outros morreram na praia. Fizeram as suas escolhas. Ótimo. Me tornei profissional, minha carreira começou a crescer. Comecei a ter novas possibilidades, ganhar espaço no mercado. Cheguei no Minas Tênis Clube em 2004. Uma oportunidade tremenda de estar num clube com tanta estrutura, com tanta torcida. Fizemos 2 finais seguidas, infelizmente perdemos no 5º jogo, no Mineirinho, com 20 mil pessoas. E eu estou mais assustado hoje na frente de vocês do que naquele momento jogando dentro do Mineirinho. Pois bem, aos 30 anos de idade fui convocado para a seleção brasileira principal. Já não esperava, porque ser convocado aos 30 anos, já tinha uma trajetória no voleibol brasileiro, experiência na Itália. Beleza, vamos ver qual é. Cheguei lá, sem sonho nenhum, porém eu entendi que aquela convocação era consequência de toda uma trajetória de escolhas, de uma visão de um técnico, de um professor de educação física, que enxergou em mim uma possibilidade, um outro treinador que me deu uma oportunidade de me tornar profissional, toda a minha dedicação, sendo magrinho, vindo do interior do Paraná, de uma cidade pequenininha, que hoje tem 15 mil habitantes, praticamente uma metrópole. Minha vida foi seguindo. Iniciei minha trajetória na seleção brasileira. Me tornei pai, marido, uma outra responsabilidade na minha vida. O maior presente que eu recebi na minha vida. Enfim, os planos começaram a mudar, a tomar outra direção. Após a seleção brasileira, alguns títulos importantes. Carreira internacional na Rússia. E hoje, aos 40 anos, eu retornei ao Minas Tênis Clube. Agora, para que vocês entendam, essa minha trajetória, ela se reflete muito no que eu vou falar para vocês dessa palestra. Então, vamos lá. Ao longo da minha carreira, praticamente 20 anos como atleta profissional e mais precisamente nos últimos 15 anos, eu comecei a me preocupar com o desenvolvimento do atleta no seu sentido pleno, já que nos encaixamos em uma classe denominada atletas de alto nível ou alto rendimento. Por N exemplos durante a minha trajetória e após algumas reflexões, surgiram questionamentos importantes, como: o atleta, para estar nessa classe de alto nível, ele precisaria ser excelente no seu esporte e ter resultados expressivos? O atleta deveria ter formação acadêmica para complementar a sua excelência e ser mais valorizado por isso? O atleta de fato possuía ferramentas e conhecimento real para estar convicto de que viver do esporte amador no Brasil é para uma minoria? Vejam quantos questionamentos. Eu falo de resultados, formação acadêmica e entendimento de carreira. Falando em resultados, eu cito como exemplo Rafaela Silva, ouro no judô nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Para quem acompanha a sua história, um grande exemplo de resiliência. Formação acadêmica, um exemplo caseiro, super goleiro do Minas Tênis Clube Bianchini,
com uma grande e brilhante conquista pessoal em 2017. Bacharel em Direito após 17 anos de muita entrega. Grande exemplo de determinação. Entendimento de carreira. Aqui não caberia um exemplo específico, por se tratar de um cenário com muitas dimensões e que abririam ou gerariam amplos debates. E por todo esse cenário, esses questionamentos, essas reflexões, eu comecei a buscar uma definição para o conceito atleta de alto nível. O que seria o atleta de alto nível? Me lembro de uma passagem em uma equipe muito valiosa do voleibol brasileiro no começo da minha carreira, em meados de 2000, onde nós tínhamos na equipe campeões olímpicos com os maiores contratos. Então, campeões olímpicos com os maiores contratos. Então, eles eram talentosos, possuíam resultados expressivos e eram valorizados. Porém, esbanjavam demais. Ou seja, não se preocupavam com o futuro. Na outra margem, os atletas que completavam essa equipe, com os menores salários, com um talento mediano, treinavam tanto quanto os campeões ou mais, e alguns deles se preocupavam, entendiam as suas limitações e corriam atrás do ensino superior, porque aquela equipe tinha um convênio com uma universidade e facilitava o acesso. Porém, a universidade não era preparada para receber um atleta de alto nível. E quando eu digo que eles entendiam as suas limitações, era porque, de alguma maneira, eles percebiam que, pelo talento, pelas condições como atleta, eles não chegariam tão longe. E talvez seria a única oportunidade de ingressar no ensino superior pelo fato de não ter futuramente uma nova oportunidade em um time profissional. E ali no meio estava eu. Baixo para os padrões do voleibol, sempre magrinho, com talento médio, salário pequeno, treinava tanto quanto, ou mais. Na minha posição, levantadores estavam, naquele momento, os maiores da história do voleibol brasileiro e atletas de grande referência no voleibol e no esporte mundial. Então, de concorrência eu entendia, mas eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não tinha uma estratégia consciente definida. Para que vocês tenham uma ideia, anos depois eu fui entender aquele cenário. Era como se eu estivesse solto em alto mar, com pés de pato, boias nos braços, mas sem saber nadar e a 100 quilômetros da terra firme. Este era o meu cenário, era a minha realidade. Com o passar dos anos, ficava mais claro para mim que os atletas não compreendiam a sua realidade e muito menos se preparavam para o futuro, tanto na vida pessoal quanto profissional. Na verdade, eles não se preocupavam. Mas como definir o conceito preocupação na mente de um jovem atleta que possui uma ótima estrutura de treinamento, com comissão técnica especializada, centro médico, centro de reabilitação, psicologia do esporte, academia com aparelhagem de última geração, salários em dia. Tomo como exemplo essa bela estrutura que o Minas Tênis Clube oferece aos seus atletas para que se desenvolvam no mais alto nível possível, sendo esta uma das exceções dentro do cenário esportivo brasileiro. E a minha angústia aumentava a cada temporada com a falta de consciência e a baixa prontidão para as escolhas, onde as referências não bastavam. Se nós perguntarmos ao jovem atleta, qual é a sua referência no esporte e por quê? Bom, a minha referência no esporte é o Rogério Sampaio. Por quê? Porque ele é campeão olímpico, ele é forte, ele é agressivo, ele é rápido, ele é técnico. Certo. Qual é o segredo desse campeão? O segredo é que ele é comprometido, determinado, é disciplinado, treina em alto nível todos os dias, leva a sua vida muito regrada, abdica.
tem uma qualidade de vida de excelência dentro e fora do tatame. Esses são os predicados de um atleta referência. Esses são os predicados de um campeão olímpico. E aqui no Minas Tênis Clube, nós temos atletas referência, ou melhor, de referência internacional, circulando pelos corredores todos os dias. Como Carol Gataz, voleibol feminino, Luciano Corrêa no judô, entre outros. Além de ex-atletas que marcaram a sua história pelo clube, mas posteriormente seguiram as suas vidas em outras carreiras esportivas, em outras carreiras profissionais. Cito 2 exemplos, com muita honra. O Pelé do vôlei, um dos heróis do tricampeonato brasileiro do Minas, grande referência no cenário esportivo brasileiro e atualmente referência no cenário político. E outro ex-atleta, que não foi tão famoso assim, mas com a sua brilhante história esportiva, que inclusive se tornou presidente do clube, Ricardinho. E por todo esse cenário, eu nutri um desejo e buscava alternativas de intervir positivamente na vida dos meus companheiros de equipe, mas sem a menor pretensão de estabelecer o que era certo ou errado, mas para que eles refletissem profundamente e ampliassem os seus horizontes, para que assim tomassem decisões mais assertivas. Porque no fundo eu não queria ver aquele jovem atleta, cheio de sonhos e ambições, se afogando no mar de frustrações. Como seria para aquele promissor atleta de alto nível olhar para o seu passado após alguns anos de carreira e concluir que não saiu do lugar? É sabido que os atletas brasileiros são extremamente exigidos desde muito jovem, porque eles precisam ter resultado para melhorar a sua renda ou a renda da sua família. Eles precisam melhorar a sua colocação dentro da sua modalidade, o que os leva a deixar de lado ou praticamente abandonar o seu desenvolvimento fora do esporte. Apresento a vocês um artigo científico elaborado com 712 atletas de 33 confederações esportivas que disputaram os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007 e os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, sobre o grau de escolaridade. Vejam esse cenário. Em destaque, nós temos algumas modalidades que são referência e destaque aqui dentro do Minas Tênis Clube, como a ginástica, em 15º lugar, o judô em 19º, o basquete em 23º, o tênis em 29º, e a minha modalidade, o voleibol, em 30º lugar sobre grau de escolaridade. Sendo os números do voleibol masculino e feminino, uma ampla maioria de atletas com ensino médio completo, quase 43%. São dados da elite do voleibol brasileiro e também da elite do voleibol mundial, porque essas duas seleções têm conquistas muito expressivas no cenário internacional. E uma notícia para quem acompanhou este mês sobre a seleção masculina de vôlei, eleita o esporte coletivo mais vencedor do século. E eu estou ali dando a minha contribuição. Em números totais deste artigo, nós temos em destaque em vermelho 28% de 712 atletas entre ensino superior e mestrado. Apenas 28%. São dados da elite dos atletas brasileiros. Agora imaginemos os atletas que não estão dentro dessa elite, que são a maioria dos jovens que se desenvolverão como atletas medianos, sem o grau de escolaridade adequado, reduzindo as suas possibilidades na vida pós-carreira esportiva. Ainda excluindo um fator preponderante, tão recorrente no esporte de alto rendimento, que são as lesões, que podem comprometer e abreviar uma carreira brilhante.
Eu li a seu respeito, Rogério, você teve uma lesão no joelho, né, que gerou certas dificuldades. Mas um exemplo também que vem à minha cabeça, o Gustavo Kirten, o nosso Guga, que por uma lesão no quadril, somada a outros fatores, com certeza teve a sua carreira comprometida e abreviou ainda mais o seu sucesso. Proponho a vocês uma reflexão. Se preparar para o alto rendimento ou até o alto rendimento? Após 4 anos fora do Brasil, praticamente 4 anos fora do Brasil, eu recebi com muita honra a possibilidade de retornar para cá, para o Minas Tênis Clube, com a missão muito especial de potencializar uma equipe extremamente jovem e inexperiente. E eu entendi que era a oportunidade clara de converter aquelas minhas angústias em ações, contribuindo com o crescimento desses jovens dentro e fora das quadras, e me desafiando para além das questões técnicas e táticas. E as minhas crenças me impulsionavam a colocar em prática algo diferente e inovador dentro de um esporte coletivo de alto rendimento. Seria a minha mudança por uma transformação. A minha maior mudança no modelo de liderança, expandindo um padrão restrito à quadra, mas muito além disso, influenciando o ambiente, inspirando pessoas e expandindo os meus próprios limites de liderança. Assim, eu elaborei um programa de liderança. Diferente pelo fato de que, por toda a minha carreira e por tantas equipes às quais eu passei, não houve um trabalho como esse, inovador, pelo fato de também trazer ferramentas com características do meio corporativo, mas que não se exclui o seu uso intuitivo. E o melhor, por ser de dentro para dentro. Mas, na outra pista, poderiam surgir potenciais questionamentos, como: o atleta não é contratado como atleta? Ele não estaria se aventurando em outra área? Ele não estaria quebrando hierarquias? Será que esse atleta manterá o seu rendimento esperado pela qual ele foi contratado? O momento mais fantástico foi quando eu externei com muita honestidade esse meu desejo ao meu treinador Neri Tambeiro, em uma reunião onde nós debatíamos sobre nossas impressões da equipe. E ele entendeu perfeitamente as minhas intenções, e muito além de autorizar e supervisionar este programa, ele se tornou um facilitador, já que a minha identificação com a sua filosofia de trabalho me engrandece a cada treinamento e me eleva a outro nível, mesmo com 27 anos de carreira e 22 treinadores na minha história. E este programa de liderança, ele busca desenvolver a consciência do atleta para o autodesenvolvimento, despertando questionamentos pontuais para que ele tome decisões importantes para a realização de metas pessoais e profissionais. E eu alimento a minha convicção que a cada fase executada, que ao final de uma temporada, para além dos resultados da equipe, cada atleta terá melhorado a sua percepção sobre as suas competências, aperfeiçoado e adquirido ferramentas para o autodesenvolvimento, facilitando assim o seu progresso na construção da sua carreira. Gostaria de apresentar a vocês um breve resumo deste programa, que se desenvolve por 7 fases, onde eu destacarei apenas 3, tá bom? E em cada fase é proposto um tema, sendo sugerido uma reflexão e posteriormente um debate, parte fundamental na geração e fortalecimento de uma opinião coletiva. Todas as reuniões eu inicio dessa maneira, com este lema:
e o meu animal referência. Este lema, honrar e respeitar, entendimento sobre conceitos. Honrar e respeitar as nossas escolhas, os nossos valores. Honrar e respeitar a nossa família e a nossa história. Destacando a primeira fase, valorização da história pessoal e fortalecimento da sua essência. Essa fase é de suma importância para o atleta, para que o atleta reflita sobre a sua história pessoal, partindo das lembranças mais primárias. E a partir dessas lembranças, dar significado, resgatar e dar significado aos momentos marcantes. Após esse exercício, o atleta melhora a sua percepção sobre quem ele realmente é, como indivíduo e como esportista, reforçando as suas origens e entendendo muito melhor a sua verdadeira essência. Nesta outra fase, falamos sobre identificação da realidade e percepção de valores. É proposto ao atleta uma análise da sua realidade, do seu ambiente, e a sua identificação dentro do seu lugar dentro do cenário esportivo. Ou seja, ele se percebe dentro do próprio cenário esportivo usando uma referência. É também uma dinâmica onde eles aprendem a identificar os seus valores mais importantes. Posteriormente, escrever um cenário ou uma ocasião onde eles empregariam cada valor com muita clareza. E a fase 3, análise SWOT, uma ferramenta muito utilizada no meio corporativo, mas 100% aplicável em qualquer ambiente onde a competitividade se faça presente. Mas é importante racionalizar para tornar claras as nossas necessidades pontuais. Agora vocês poderiam me perguntar sobre os resultados deste programa ou as evidências que comprovariam a sua eficácia. O que eu posso dizer é que, dada a fase que este programa se encontra dentro de mim, é que a cada fase executada, as evidências se mostram através dos mais valorosos depoimentos, da percepção de mudanças de atitudes e comportamentos. Senhoras e senhores, nós atletas mais experientes, ou jovens há mais tempo, devemos ampliar a nossa missão e ir além. Aumentando nosso grau de exposição e disseminando possibilidades positivas, como se fôssemos uma gota no oceano, gerando ondas contínuas e utilizando toda a nossa vivência na construção e estruturação dos jovens que continuarão a escrever belas e emocionantes histórias esportivas. Muito obrigado. Obrigado, Marlon.